E fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, cumprirão diante de ti naquele dia. Estes que antes eram instrumentos do pecado, agora se tornam os utensílios sagrados do templo vivo de Cristo. Aquele que antes desonrava seu corpo, agora possui seu vaso em santificação e honra, em temperança, castidade e sobriedade, e o dedica ao Senhor. O olho que antes era um olho errante, um olho devasso, um olho altivo, um olho cobiçoso, agora é empregado em chorar seus pecados, em contemplar Deus em suas obras, em ler sua palavra ou em procurar por objetos de misericórdia e oportunidades para o seu serviço. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar um vlogzinho para vocês mostrando como é minha rotina para fazer as coisas que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, conciliando com a rotina das crianças. Como eu organizo meu dia também tanto para fazer as coisas que eu gosto e tenho que fazer, como também para ser mais prático o meu dia, né? Então, eu acordo mais cedo que as crianças, em primeiro lugar, e já faço um devocional, porque é bem difícil de conseguir fazer um devocional direitinho, assim, sem ser interrompido e de uma forma que eu consiga prestar atenção mesmo com as crianças acordadas. Então, principalmente Matias, né? Porque vocês sabem que Tobias, ele é bem quietinho, mas mesmo assim, agora ele tá numa fase que ele não fica mais quieto, que eu já peguei ele quase caindo do carrinho várias vezes, em poucos segundos que eu virei de costa. Então, eu acordo antes das crianças. Atualmente, Matias está acordando às 7 e Tobias às 6h30. Eu consegui fazer tudo que eu tenho que fazer, eu acordo às 5. Nem todos os dias eu consigo fazer, às vezes eu tô mais cansada, principalmente se eu for dormir muito tarde. Ontem, por exemplo, fui deitar umas 11 horas, mas eu me esforcei pra levantar hoje, porque eu sabia que dia de segunda eu já não consigo, porque eu vou pra igreja à noite, acabo chegando tarde em casa, então eu preciso dessas horinhas a mais de sono, e aí eu tomo banho e me arrumo pro dia só, a única coisa que eu faço. E aí, às vezes, eu faço um devocional de tarde, porque que é o horário que eles tiram a soneca. Na hora que o Tobias tira a soneca, como o Matias já é grandinho, ele fica brincando e eu consigo tomar um banho e me arrumar. Mas devocionais, as coisas que exigem bastante da mente, eu não consigo, da concentração, eu não consigo fazer com ele acordado. Eu acordo e aí eu só lavo o rosto, né? Eu não consigo, como eu falei, eu não consigo acordar todos os dias esse horário, mas normalmente eu, tenho que deitar no máximo 10, 10h30 pra conseguir acordar esse horário. Mas é porque hoje eu me esforcei muito, porque apesar de eu ter dormido ontem tarde, eu sabia que como segunda eu já não acordo cedo. Se eu não acordasse terça, eu ia dizer, já é quarta e tal, então vou deixar pra lá. Mas eu preciso ter mais disciplina, então por isso eu me esforcei. E eu não tenho um tempo específico de devocional, mas normalmente eu faço uma oração, começo sempre pela oração, tenho meu tempo ali de conversa com Deus, e depois eu vou ler a Bíblia. Eu leio 1 ou 2 capítulos, dependendo da Bíblia, nesse primeiro momento da manhã, e aí eu leio, se precisar eu volto mais vezes, porque eu prefiro qualidade do que a quantidade, então é bom que poucos capítulos assim eu consigo voltar quantas vezes for preciso, pesquisar no dicionário palavras que eu não entender, aí às vezes embaixo tem a referência, eu consigo abrir nos capítulos da referência, e depois eu leio um livro que eu tô lendo no Kindle, que é Um Guia Seguro para o Céu, e aí tem os versículos ali, aí eu vou abrindo a Bíblia, nos versículos que tem, eu pesquiso também significado, grifo, que no Kindle também tem como marcar as partes importantes. E aí agora depois eu vou tomar um banho. Então eu vou tomar um banhozinho agora e me arrumar pro dia. Já tomei banho, escovei os dentes e agora vou me arrumar. E pra me arrumar, eu gosto sempre de passar alguma coisinha que dá pra dar meio que uma acendida assim no rosto, sabe? Ativozinho, assim, sabe? Só pra... Depois eu só venho com esse batonzinho vermelho, passo assim na bochecha bem pouquinho só, pra dar uma iluminada no rosto. Agora dá uma corzinha também.
foi o tempo certinho de fazer o devocional, me arrumar, estudar, né, que no caso seria ver o filme. E enquanto eu estudava, eu deixei a tela do filme minimizada para poder ir carregando o vídeo. E depois eu contemplei a natureza, porque eu não gosto muito de fazer isso enquanto eu tô contemplando a natureza, sabe, mexendo no celular e tal. Então por isso que eu decidi fazer enquanto tava assistindo o filme. E hoje demorou um pouco mais, então no caso, se eu tivesse que editar vídeo, essas coisas, talvez não desse tempo, mas eu acho que foi porque eu tava gravando. Então agora deu a hora certinha de eu ir acordar Tobias. Então eu vou lá e depois eu mostro pra vocês como é que eu faço e tudo mais. Enquanto ele tá acordado, depois que eu coloco ele um pouco no carrinho, normalmente eu faço a lista das tarefas domésticas que eu tenho que fazer. E também aproveito para começar a preparar nosso café e alguma frutinha, alguma coisa para Matias comer quando ele acorda, porque normalmente eu sempre dou porque eu acho importante, mas não porque ele tá com fome, mas pode acontecer dele acordar com muita fome e o café ainda não tá pronto, porque normalmente eu só termino de preparar mesmo depois que ele tá acordado. Então, eu já gosto de preparar uma frutinha para ele, deixar o copinho de água dele já cheio para ele já beber quando ele acorda. Então, por isso que para mim é super importante acordar mais cedo que eles. E também eu gosto de pôr em dias as minhas leituras, enquanto o Tobias está no carrinho até a hora de Matias acordar. Porque normalmente eu não consigo ler antes deles acordarem, porque eu já faço devocional, me arrumo, estudo, então normalmente não dá tempo. Então eu gosto de aproveitar esse momento, e o momento que eles estão na soneca, à tarde, para botar minhas leituras em dias. Não, eu tô lendo 2 livros no Kindle, que é Não Me Faça Contar Até 3 e Sexualidade Infantil, de Sâmia. Então, eu sempre leio com dicionário e tal, como as outras leituras. Então, às vezes não dá tempo de ler os 2. Mas aí, eu leio pelo menos um. E aí, à tarde, eu leio mais um pouco do outro, e do que eu li de manhã e o outro, né? Mas a maioria das vezes eu dou preferência ao que eu ainda não li. E aí, quando dá tempo, eu leio um pouco do primeiro também, né? Do que eu já li de manhã. Agora já consegui ler um pouco do meu livro e eu vou acordar Matias agora. Já deixei também a frutinha que a gente vai comer pronta e vou só encher o copo dele e acordar ele. E mais tarde, quando for fazer alguma outra coisa também, aproveitei que Tobias estava no carrinho, fiz uma lista das coisas que eu tenho que fazer aqui na casa. E aí, quando for de tarde, que eu for fazer mais algumas coisas, né, tipo, coisas que eu preciso fazer, também deixar coisas prontas pra quando as crianças acordarem. Aí eu mostro mais um pouco pra vocês, que agora eu vou seguir a rotina normal. Gente, agora as crianças já estão na soneca, já vai dar 1 hora. E normalmente nesse horário assim que eles dormem, eu aproveito pra fazer algumas coisas da casa que é mais difícil fazer com eles acordados, ou então que eu acho que facilita a minha vida já está pronto quando eles acordam. Então, eu vou passar um pano aqui na casa, né? E pra ficar mais prático ainda, eu só vou lavando o pano na pia e passando pra não ficar com o balde andando pra lá e pra cá e jogando o desinfetante no chão. Tem uma misturinha que eu vi até no vídeo de Grace que ela indicou, mas eu ainda preciso achar uma embalagem pra poder fazer essa receitinha e colocar, porque fica muito mais prático, né? As coisas da casa, porque tem coisas que de fato não dá pra fazer com as crianças acordadas, tipo assim, são coisas que se eu programo pra cada dia fazer uma coisa e eu não faço, acaba que no dia seguinte eu tenho muito mais coisa pra fazer. Então, eu vou passar o pano aqui. E aí, eu também prefiro, porque normalmente depois do almoço me dá aquele soninho, sabe? E aí, eu fazendo as coisas da casa, tipo, meio que me dá uma agitada, assim, pra continuar o dia.
Gente, deixa eu só contextualizar pra vocês rapidinho. Os meninos dormiram. Aí, normalmente, esse horário da tarde, eu deixo ele dormir até um pouco mais. Tipo, normalmente eu acordo ele de 1h30 em 1h30. Mas essa primeira soneca da tarde, as 2 da tarde, na verdade, são meio fora do padrão. A primeira, eu deixo ele dormir um pouco mais. Então, até no máximo 2 horas. E foi o tempo que ele dormiu hoje. E também, a soneca a última é mais curta, né? E aí enquanto ele dormiu, eu aproveitei para ler mais um pouco a Bíblia. Não é sempre que eu faço isso, mas às vezes dá certo, né? Porque normalmente as pessoas têm costume de ler de manhã e de noite. Só que de noite pra mim fica complicado, porque eu fico muito cansada. Então eu aproveito quando dá, né, pra fazer esse pedacinho de devocional de tarde. E nem sempre eu leio o livro. Hoje eu li, mas eu nem sempre eu leio o livro do devocional mesmo. O mais certo mesmo é ler de manhã. E depois eu li um pouco do meu outro livro, porque eu tinha lido um de manhã, quando o Tobias ficou quietinho no carrinho, e eu li o outro agora de tarde, porque aí eu não li os 2 ainda, porque ainda tenho que lanchar, fazer umas coisas na casa antes de Matias acordar e tal. Então eu aproveito esse momento, né, pra conciliar a minha rotina. E eu falei de manhã, né, que eu assisti um filme, é porque uma das atividades do curso que eu faço é ler às vezes não é sempre a atividade mesmo, mas tipo assim, ler um livro, assistir um filme, ler um conto, enfim. Aí tem 2 filmes que foram solicitados que a gente assistisse, e aí eu tô assistindo um, e eu também, esse hora da tarde, aproveito pra gravar, editar. Então eu tava já editando esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, editei um pouquinho, e agora eu vou aproveitar que ele tá quietinho, o Matias ainda tá dormindo, pra fazer um lanche. Depois eu vou guardar o almoço e vai acabar, tipo, meio que as funções, assim, que eu tenho que fazer antes de Matias acordar. Porque pratos e tal, essas coisas é mais fácil, mas eu gosto de, sabe, o máximo de coisas que tiver na casa e der pra eu fazer enquanto ele estiver dormindo é melhor, porque à tarde eu fico mais molenga, sabe? Aí eu gosto de não fazer tanta coisa. Então, eu vou só guardar o almoço, limpar o fogão e pronto, antes dele acordar. Acabei de fazer exercício. Essa é uma das coisas que também eu tenho a obrigação de fazer, porque faz bem a minha saúde mental também. E eu sempre faço assim, no final da tarde, que é o horário que Jonas já tá em casa, pra olhar Matias. E que também ele se distrai lá fora brincando. E é o horário que Tobias dorme, então eu consigo fazer mais tranquila, porque eles não vão me atrapalhar, né? E eu já gosto, quando o Tobias acorda, como a gente dorme no mesmo quarto, eu já gosto de separar minha roupa, que eu vou usar amanhã. E também já gosto de separar minha roupa que eu vou dormir. Deixar tudo na sala, arrumar num cantinho, pra de manhã, como eu acordo mais cedo que eles, não precisar abrir o guarda-roupa, essas coisas. Agora já são mais de 9 da noite, um pouco mais tarde do que normalmente, porque a gente deu uma saidinha pra ir no mercado. Mas sempre à noite, assim que as crianças dormem, eu já faço o almoço do dia seguinte, tanto porque Jonas leva, como também porque facilita muito. E aqui eu já tô deixando o frango marinando, enquanto isso eu tô fervendo uma água pra jogar na pia, que eu sempre faço isso depois de tratar a carne. E aí depois eu vou lavar os pratos que eu sujei pra fazer o frango. E já vou fazer ele. Já tem arroz pra Jonas levar e feijão. E aí eu faço um pouquinho de arroz pra eu mais Matias amanhã. E uma salada também. E assim que eles dormem, eu sempre faço isso. Depois eu dou uma organizada na casa logo, né? Pra já me agilizar. Tipo, eu arrumo o sofá, deixo a pia limpa, varro a casa. Só não tiro os lixos, porque se não tiver tão cheio, porque às vezes Jonas tira no fim da tarde com Matias. E também porque no dia de manhã, normalmente, Matias sempre joga fora. Mas agora eu vou fazer o almoço, vou deixar tudo limpinho. Aí eu gosto de deixar também o fogão limpinho, tudo organizadinho, porque facilita muito o meu dia no dia seguinte. Aí depois eu vou editar vídeo, né? Que eu vou editar esse vlog aqui, pelo menos uma parte. E vou também programar o dia seguinte, né? Organizo a aulinha de Matias, organizo também o devocional do dia seguinte, que eu vou fazer com ele. Depois também já tomo banho, me arrumo pra dormir.
Então é isso, vou encerrar o vlog por aqui. Eu já fiz o almoço, né? Eu já tenho arroz pra Jonas levar. Amanhã eu vou fazer pra eu e Matias. Tem feijão também. Amanhã eu vou fazer um arroz e uma salada. E aí, depois eu fui, deixei a pia, o fogão, tudo limpinho. Parei o devocional de Matias, a aulinha dele também, que eu gosto sempre de anotar em que ordem eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou usar pra fazer. Então, é isso. E é basicamente essa a minha organização. Acordar mais cedo que as crianças pra estudar, fazer devocional, me arrumar, fazer coisas de vídeo, editar, gravar. À tarde é a mesma coisa, dar uma organizada na casa até pra dar uma acordadinha e organizar, e também porque tem coisa que não dá pra fazer com as crianças acordadas. Estudo, às vezes devocional, mas nem sempre, leitura, coisas de vídeo também. E à noite, depois que eles dormem, é a mesma coisa. Comida, só que a diferença é que tem a comida, a organização da casa, principalmente da cozinha, pra de manhã não tá aquele caos. Depois é a preparação pro dia seguinte, devocional, estudo e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Também de manhã, como eu falei, eu organizo o que eu vou fazer de tarefas na casa. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Ó, cozinha limpinha, tudo limpinho. Aqui é reflexo, tá? Por isso que tá assim, parecendo que tá sujo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dica, deixa aí nos comentários pra me ajudar. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu já terminei, já mostrei tudo, tá? Já tá grande esse vídeo e ainda por cima, eu preciso editar esse vídeo pra amanhã só salvar e programar de manhã e fazer a capa. E é isso.